Caso Isa é exclusivo. Nós tivemos acesso aos depoimentos das testemunhas do assassinato e novas revelações foram feitas. Agora, a Justiça pede exame de DNA do bebê para descobrir quem é realmente o pai. É isso mesmo. Deixa eu conversar com o Bitar. Bitar, vamos, digamos assim, contextualizar o caso Isa. Paulo Gomes, a gente está chegando aí perto já de quase 3 semanas da morte dessa jovem, 17 anos, grávida de 8 meses. Foi encontrada morta dentro de casa, na região rural ali de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, Paulo. E aí o principal suspeito sempre foi o Juan, o companheiro dela. E por que ele foi tratado como principal suspeito? Primeiro, fugiu do local. Ele era conhecido ali na região como Gabriel e não como Juan, porque ele já era foragido, Paulo. Ele era foragido de reserva também na região dos Campos Gerais, porque lá ele cometeu um triplo homicídio contra familiares, contra a sogra, o cunhado e o primo da até então mulher dele. Aí ele foge, vem para Rio Branco do Sul, conhece a Isa, engravida essa menina de 17 anos. A partir desse momento ela passa a morar com ele. E aí surgem algumas informações, Paulo Gomes, de que ele estava desconfiado que o filho que ela estava esperando não era dele, que seria de outra pessoa. E esse pode ter sido o real motivo, verdadeiro motivo para a morte dessa jovem de apenas 17 anos. E agora, Cidade Alerta, com o Ricardo Vilches, teve acesso a todos os depoimentos que corroboram essa versão. Seria então o Juan, o pai dessa criança? Fato é que ele é o principal suspeito de ter cometido esse crime, mas será que ele tinha, digamos assim, razão na raiva que ele estava sentindo? E é isso que a gente começa a acompanhar a partir de agora com exclusividade aqui no Cidade Alerta. 2 depoimentos fundamentais, uma revelação impactante. Para a polícia, o real motivo de Isa ter sido assassinada por Juan. Esse filho que a Isabela está carregando não é teu. Isa estava grávida de 8 meses. O nome da filha já tinha sido escolhido, Ayla Cecília, como aparece na imagem do dia do ultrassom. A gravidez foi a razão para Isa ir morar com Juan. E os ciúmes de Juan, a razão para o assassinato de Isa. A polícia levantou essa suspeita com base numa atitude de Juan: pegar o celular de Isa e mandar mensagens para os contatos. Especificamente, um deles, um rapaz, um colega de Isa. Depois do crime, o rapaz trocou mensagens com a irmã mais velha de Isa. Eu queria saber se você tem os prints que você conversava com a Isabela. Escreveu a irmã. Aí que tá. Eu apaguei naquele dia mesmo. Do nada, o cara me ameaçando. Aí eu apaguei. Foi na quarta de noite que ele tava se passando por ela. Aí, do nada, disse que era ele e eu tava... que sabia onde eu morava e tudo. Assim, eu entendo. Mas você estava conversando com a Isa desde quando? Eu não estava conversando com ela. Um dia antes eu bebi, tinha separado, aí tinha mandado mensagem para um monte de gente. Aí no outro dia, na quarta, vi que tinha mandado para ela também. Daí que mandei mensagem pedindo desculpa, falando que estava bêbado e não ia acontecer mais. A irmã insiste. Como que começou as conversas entre vocês? Olha, ela estava me perguntando onde eu estava, onde eu morava. Daí, do nada, ele disse que era ele, me ameaçou, daí apaguei as mensagens. Mas em algum momento, ela tinha falado de assumir a criança, que ela estava grávida, de querer ficar com ela? Eu não sabia que ela estava grávida. Ele quem me disse nas mensagens aquele dia. Te falar bem a verdade, nunca fiquei com ela. Nem um beijo sequer. Aí, do nada, o maluco me ameaça. Os ciúmes de Juan por Isa ligou o sinal de alerta da polícia. E durante os depoimentos, a suspeita fortaleceu. A mãe de Isa relatou um bate-boca recente, quando Juan foi confrontado com os parentes da menina. Que essa tia da menina, a mulher fala muito bobeira. Fala, seu tio do seu corno, esse filho que a Isabela está carregando não é teu. E ele estava engenhado com isso, porque saiu a ecografia da minha netinha, com o rostinho gordinho, toda perfeitinha. E ele, o tamanho da cara dessa menina não é minha filha. Aquela lá tá dentro, lá tem razão. Essa menina é filha. O comentário e a fofoca de família chegaram até Isa.
Quem contou isso para a polícia foi a irmã mais velha, de 20 anos. Ela informou que Isa puxou o assunto. Ela pegou e comentou o seguinte, falando que o Gabriel tinha falado que a filha era a cara da... Aí eu falei, credo, que nojo com o Gabriel, sério que ele falou isso? Ela assim, sim, ele falou, cara. Aí eu falei pra ela, calma, filha, não vai, isso não vai ficar assim, a gente vai sair daí e tal, sabe? Essa foi outra revelação extraída nos depoimentos. Segundo a mãe, Isa planejava deixar Juan assim que a criança nascesse. Que eu e minha filha, devido ao que estava acontecendo, nós ia embora. Nós ia esperar ela ganhar a bebezinha, a gente ia embora. Já da maternidade, a minha filha ia tirar ela dali e eu ia sair com a minha mudança de lá. Então, nós tínhamos planejado isso, mas não deu tempo de salvar minha filha. Se Isa iria deixar o Juan, isso nós não queremos saber. Mas o que a polícia irá descobrir é se Juan era de fato o pai dessa criança. A delegacia de Rio Branco do Sul pediu para a perícia recolher amostras de sangue do bebê. A intenção é comparar o DNA do bebê com o DNA do Juan e saber se de fato ele era o pai dessa criança. Esse é um dos laudos que só ficará pronto depois que a polícia entregar a investigação para a justiça. Na delegacia, Juan decidiu ficar calado e não se explicar. Em entrevista para a RIC TV, ele se preocupou em se defender e quase não falou de Isa, muito menos da criança. Tá me chamando muita atenção que você não muda a fisionomia, você não se emociona. Mas, doutor, eu tô com frio. Você perdeu a esposa e uma filha que... eu chore mais, doutor? O que o senhor quer que eu chore? Capoeirada, helicóptero na minha cabeça, doutor. Aqui tá meio surdo meu ouvido, eu não sei o que entrou no meu ouvido. Eu tô tudo molhado, doutor. Tô tudo molhado. Eu tô desde o dia 6, da noite dia 6, eu não sei o que é um gosto, nem o cheiro de um café, doutor. O senhor veja bem, que situação. Tô tudo molhado. Chorar o quê? A polícia já sabe, Juan era um homem ciumento. A se confirmar a paternidade do bebê, ele teria o motivo para ver Isa e a criança mortas. Paulo Gomes, essa história o Cidade Alerta acompanha desde o início, desde a morte da Isa, dessa jovem grávida de apenas 17 anos. E tudo vai complicando o Juan, né, Paulo? Tudo vai complicando ele, porque já tem ali as mensagens que esse outro rapaz fala, que foi ameaçado por ele. Tem ali a versão de que ele duvidava ali já de ser o pai da criança que a Isa estava esperando. Ou seja, a situação vai piorando cada vez mais. E não tem como negar, né, Paulo Gomes? São 3 homicídios que ele já cometeu, fugiu, nunca se entregou para a polícia e agora se entrega para alegar que ele não matou a Isa. Só que tudo que vai trazendo, tudo que o inquérito policial vai trazendo, tudo que o indiciamento deve trazer, apontam para que ele seja o verdadeiro causador da morte aí dessa jovem adolescente de apenas 17 anos que estava grávida de 8 meses, Paulo. Ô Bitar, na delegacia ele aponta objetivamente, ele diz, não fui eu, mas foi tal pessoa? Aí que tá, Paulo Gomes, ele só falou uma vez sobre essa situação e foi com o Ricardo Vilches. Ele só gravou com o Ricardo Vilches. Quando ele chega na delegacia, quando ele fica frente a frente com o delegado, ele preserva, fica em silêncio, ele tem aquele direito de ficar em silêncio, então ele prefere não falar nada. Ou seja, a única versão, inclusive, que a polícia tem dos detalhes sobre o que ele poderia falar sobre esse crime, são dessa entrevista aí que ele deu ao Ricardo Vilches antes de se entregar na delegacia de flagrantes ali no centro de Curitiba. Então, é uma situação que chama atenção, Paulo. Por que ele fala com a imprensa, né, que fala com a nossa equipe, mas não fala com o delegado? Tem contradições aí, e cada vez que ele fala, Paulo Gomes, ele entra em mais contradições. Ou seja, como eu falei, tudo aponta pra ele. É aquele negócio, sabe, Paulo? Sabe quando tem focinho de porco, anda como porco? Então, é desse jeito. Mas, pois é, né, Bitar? Mas acontece que a irmã da Isa também vai ser ouvida. Ela com 14 anos. Então, Paulo Gomes, e por que ela vai ser ouvida? Porque, segundo o que a equipe do Cidade Alerta apurou, que o Ricardo Vilches apurou, ela mente num depoimento que ela dá pro delegado. Primeiramente, ela fala que não sabe ali da situação. No segundo depoimento, ela diz, não, foi o Juan que matou a minha irmã, foi o Juan que matou ela e depois ele fugiu.
E aí, segundo o advogado do Juan, ele fala assim, ó, se ela mentiu uma vez, então é preciso que uma escuta especializada ouça essa menina para de fato a gente ter um depoimento fidedigno, digamos assim, porque ela foi ouvida num primeiro momento só pelo delegado de polícia, que o advogado do Juan considera que não é o ideal, por ser uma menina de 14 anos, passar por um trauma dessa magnitude de ver a irmã grávida, morta dentro de casa, então pede que ela seja ouvida agora por um psicólogo, uma escuta especializada que eles chamam, né, na justiça, Paulo, e que a justiça entende que é possível fazer essa oitiva dela, escutar ela novamente agora com uma pessoa mais preparada, digamos assim, para lidar com certos aspectos de uma menor de idade. Então a defesa aposta nisso, Paulo Gomes, aposta que num novo depoimento dela para essa escuta especializada, ela possa dar elementos ali que sustentem a tese de que o Juan não cometeu esse crime. Mas como eu falei, a situação tá bem enrolada para ele, Paulo. Obrigado, nós já voltamos.